Uma mulher egípcia se relaciona com um homem italiano, se apaixona perdidamente por ele, até que de repente ele resolve dar o golpe e começa a pedir dinheiro nesta menina. O que ela fez? Ela tendo a cabeça de mulher egípcia, sendo de uma família egípcia e com uma concepção completamente egípcia tradicional. Claro que moderna, porque, como a gente está falando aqui, ela está se relacionando com um homem que é italiano, ou seja, ela é uma mulher egípcia, porém cristã, se relacionando com um cara italiano cristão também. E aí eu tenho que pontuar aqui para você. Por que eu estou dando ênfase que ela é cristã? Porque mulher muçulmana, segundo as tradições da religião muçulmana, só pode se casar com um homem muçulmano. Então, se ela é uma mulher muçulmana tradicional, egípcia tradicional, por mais que ela seja moderna, dificilmente ela vai casar com um cara cristão. E aí a gente fala sempre, né, de golpe, da mulher brasileira, da mulher europeia, mas agora nós vamos ter aqui o desfecho de uma história que eu já venho acompanhando há alguns dias, porque sim, meu amor, essa moça faz parte do meu ciclo de alunas, ela faz aula comigo. Não é minha amiga pessoal, mas eu já tenho acompanhado esse relacionamento dela há uns 2 anos. Nunca contei, porque era um relacionamento que eu vi ali, que uma hora ia dar ruim, entendeu? E eu sabia que eu ia trazer esse tópico para o canal. E eu falei para ela isso, avisei ela várias vezes, mas era aquele namoro padrão que a gente vê. O cara vai buscar ela vai para a casa dele, eles ficam juntos, porque aí eles têm o quê? Aquele casamentinho órfão. Porque mesmo não valendo para nada, na cabeça, no psicológico dela, aquilo ali protege ela do haram, do pecado. Então agora eu vou te contar essa história, como começou, como que eles se conheceram. Um belo dia, há uns 3 anos atrás, nós estávamos todos numa festa da embaixada da, como é que chama? Colômbia. Da embaixada da Colômbia. Gente, sabe aquelas festas regada a open bar? Ou seja, bebida desde tequila até espumante, assim, caríssimo. E as bebidinhas que os colombianos gostam. Tipo, eu não sei o nome, não lembro agora, mas as pingas deles lá. Aquelas coisas que a gente bebe no Brasil, tipo rabo de galo. Eu não sei, tá, gente? Eu não sei o que bebe atualmente, mas na minha época de adolescente, eram uns rabos de galo aí que mandavam os meninos, mandavam pra dentro, eram uns negócios, bombeirinho. Então essas misturinhas esquisitas que todo povo tem a sua, né? E a gente, todo mundo pra lá de Marrakech, 38 quilômetros. Todo mundo high, com a cabeça lá no Everest, entendeu? E ela, de repente, está no grupo ali de todo mundo, quando ela olha para o horizonte, ela vê um bofe padrão, lindo, diga-se de passagem, tá, gente? 1,96 m de altura. Nossa, Soraya, como é que você sabe que ele tem 1,96 m de altura? Porque ele era exatamente da mesma altura do meu marido. E eles chegaram a conversar, então dava para ver um ali do ladinho do outro. Gente, e aí eu olhei assim, eu falei, bicha, nem vai perto desse bofe não, porque esse bofe ele cheira a problema. E ela, gente, uma menina linda, também alta. Isso muda alguma coisa? Não. Eu que tenho uma predileção por pessoas altas, por eu ser uma pessoa baixinha. Então eu acho bonito mulher alta, homem alto. Então por isso que eu sempre destaco as alturas. Ela é uma mulher alta, não muito, 1,70 m, né? Porque para muita gente é mediana. Para mim é uma pessoa gigante. E ela vai ali toda se mostrando, fez o cara notar ela. Quando ele nota ela, automaticamente a química rolou. Mas, gente, rolou uma química. E o interessante é que ele já foi tentando beijar, já foi tentando ficar. E ela, como uma boa egípcia, mesmo sendo moderna, que é aquilo que eu falo pra vocês, né? Isso se aplica tanto ao homem quanto à mulher. Ela é uma mulher moderna, a Titi já encostou aqui. Quem é Titi, Sossô? É a minha gatinha. Ela encostou aqui, os pelos já sobem, eu não sei se tá dando pra vocês ver. Aí vai tudo pro meu nariz, né, Titi? E eu já tô ficando com a roupa toda suja de pelo. E ela, mesmo sendo moderna, ela faz o quê? Ela faz a egípcia, gente. O que é fazer a egípcia? No Brasil, vocês têm aquela concepção de fazer a egípcia, é você ficar fazendo, né? Acho que é isso. É fazendo de conta que não está vendo o que está acontecendo. Então é exatamente isso. Ela faz a egípcia, ela não entende que ele está dando em cima dela e ela vai fazendo a difícil, porque isso é fazer a egípcia, é se fazer de difícil. E ela não é, na verdade ela nem está se fazendo de difícil, ela é difícil. Dali a pouco, meu amor,
o bofe pega e desacuenta ela, vai atrás de outra mulher. E eu observando nessa época, porque eu já tinha o canal, e eu sempre falo pra vocês, homem gosta de mulher difícil. E aí muita gente aqui no canal, mesmo me amando, que são as meninas que me amam, fala, Sossô, eu amo você, mas eu não concordo com você, porque se eu fizer isso que você fala com os bofs aqui no Brasil, eu vou ficar sozinha e ninguém vai ficar comigo. E isso é um engano seu e eu bato na mesma tecla, não vou nunca falar que eu estou errada, porque eu nunca vi acontecer o contrário. E ainda vou falar aqui pra vocês, até em filme, gente, repara, comédia romântica, filme de romantismo, filme de aventura, sempre os homens, os personagens, eles gostam das mulheres que são difíceis na conquista. É raramente quando você vê um filme que os caras ali ficam com a menina logo na primeira e já se apaixonam e amor à primeira vista. É muito difícil, é só se for um tema muito específico. Mas geralmente, vou até dar, filme de vampiro, por exemplo, predador vampiresco ali, olha pra menina, a menina faz o cara sofrer, o vampiro já sofre ali com a sua crise existencial, ainda vai ter que sofrer de amor por uma mortal. Por que isso? Porque a maioria desses roteiros são escritos por homens. Então, quando você pega um roteiro escrito por um homem, aonde o homem tem que fazer mundos e fundos para conquistar uma mulher, isso vale uma atenção sua, entendeu? E aqui não foi diferente. Ele foi lá e eu na hora falei, ih, ele não estava atrás de você só para ficar, dar uma mozinha com você e foi embora. Ela falou exatamente isso, mas ele volta. Gente, eu adoro a autoconfiança das egípcias, eu adoro, eu já falei pra vocês, a gente tem que se inspirar nestas mulheres, nessas aqui, tá? Não nas outras que tomam a mordida no braço do marido e deixa isso por onde está mesmo. Aí ela falou isso pra mim, eu não vi ele voltando, eu vi, na verdade, ele no cantinho beijando uma latina. Beijou a latina, ficou lá se amassando com a latina e ela olhando, como se nada tivesse acontecido, ele não falou com ela, assim, ela fazendo de conta que não conhecia o bofe, literalmente fazendo a egípcia. Passou, gente, a gente bebeu, todo mundo foi embora pra sua casa, depois, a partir desse dia, ela começou a fazer aula comigo. Tem uma galerinha que eu dou aula, são pessoas que não gostam de se expor, obviamente, quando elas são egípcias, elas não gostam que a gente ponha stories nem nada, né? E ela trouxe uma outra amiga. Um belo dia, a gente conversando, tomando um café depois da aula. Eu dou aula na casa dela, adoro, porque a gente vai lá, come uns negócios gostosos, que ela é fitness, tá? Não é porque eu como qualquer coisa, não. Aí ela pega e começa a contar desse cara. E conta, e fala, e mostra, aí começa a mostrar as fotos, até que ela entra no assunto. E aí eu ligo a pessoa, o nome à pessoa. Eu falei, menina, peraí, esse cara não é aquele cara lá da festa da Embaixada da Colômbia? Aí ela, exatamente ele. Você lembra? Eu falei, claro, ele veio, ficou te chavecando, um bofe lindo, um deus grego, italiano, né? Ficou te chavecando, depois você ignorou ele foi embora e eu falei pra você que ele só queria dar umazinha e não ia voltar. Ela falou, pois é, no dia seguinte ele me ligou. Gente, aí eu fiquei até interessada porque eu não sabia que ela tinha dado o número, né? Eu falei, mas você deu o número pra ele? Ela falou, não, eu não, mas ele pediu pra uma amiga minha, das latinas, que eram nossas amigas, é o pessoal do nosso meio, assim, em comum. Na verdade, eu sou amiga da colombiana. Porque essa colombiana, ela é casada com um cara que é amigo do meu marido, entende? O ciclo de amigos nunca é meu, tá, gente? Porque eu não sou uma pessoa que tem muitos amigos, tá? Eu falo amigo porque todo mundo, pra minha gata é minha amiga, entendeu? Eu chamo todo mundo de amigo. Mas não é amigo, sei lá, porque algumas pessoas falam que eu não sei o significado da palavra. Por exemplo, eu não tenho amiga que eu conto tudo, que eu conto todos os meus segredos mais obscuros, os meus sentimentos mais sombrios que tem dentro de mim. Então, não sei, entendeu? Não é esse tipo de amiga, não. Amigas pra gente sair pra dançar ou pra sentar aqui em casa, todo mundo jogar um carteado, assim. Sabe aqueles amigos de casal? Pois é. Então, o marido dela é amigo aí dessa menina, aí o bofe italiano liga pra esta menina, que eu tenho que lhe explicar, porque tem umas pessoas que falam assim, mas de onde você tirou essa história? E aí ligou para a colombiana liga para essa minha amiga egípcia e fala, olha, o fulano, Lariliando, está pedindo tu teléfono. Aí ela fala, amor, pode dar meu telefone para ele. E aí eles marcam de tomar um café. Claro que ele convida para ela ir na casa dele comer um macarrão. E ela fala, não,
Não vou, não posso ir na casa de homens, e solteiro, você é solteiro, amor. Bom, gente, eles ficam uns 4 meses ali, ó, só a deriva, entendeu? 4 meses indo no café, comendo docinho aqui, docinho ali, ela leva ele na academia onde ela treina, vai pra não sei aonde com ele, mas nunca dorme nem beija ele, tá? Nem beijar ela beijou, não sei como ela conseguiu. Mas eram amigos, ela estava levando o relacionamento como amizade, porque ela falou, olha, eu não sou uma mulher para você se relacionar por uma noite e acabou, então você quer ser meu amigo? Vamos ser amigos. E ele, adoro, né? Todo homem raparigueiro é assim, né? Ele falou, então vamos ser amigos, né? Então tá. E aí, meu amor, quase todo final de semana saindo, porque obviamente não pode sair todo dia, porque ele trabalha, ela também. E aí, tá. Começam, depois de 4 meses, acontece o primeiro beijo. Se beija aí, obviamente, a química deles, gente, eu falei pra vocês lá no comecinho do vídeo, a química deles, no dia que eu vi os dois juntos, eu falei, gente, isso daí não vai dar certo, ela vai se arrepender. Eles acabam beijando muito quente, aí ela vira pra ele e fala a real, ela fala, olha, eu não durmo sem casar. Então as opções que você tem são essas aqui, ela com as melicinhas tudo molhada, né? Ela assim, olha, a opção é casar, você vai pedir minha mão pros meus pais, mas meus pais não vão te aceitar. E casar no orfe, que é aquele casamento só para grego ver, para inglês ver, tá? É aquele para inglês ver, não serve para nada. Quer dizer, ele serve porque se a mulher engravida, você tem como provar quem é o pai. Mesmo não tendo o carimbo, não sei do que, se você entra com um bom advogado, você prova que o cara é o pai do seu filho. Porque sim, gente, aqui no Egito esse negócio é muito sério de você ser mãe solteira, e aqui não tem a palavra mãe solo como vocês têm no Brasil. Aqui é mãe solteira, então mãe solteira aqui eu já tenho um vídeo aqui no canal, se eu achar qual é o vídeo, eu deixo linkado aqui, mas eu já contei essa história. Aqui tem gente que se autodeleta por causa disso, entendeu? Porque é complicado aqui a situação. Não é bem visto, a criança mesmo fica mal vista, malquista, então eles tomam muito cuidado em relação a isso. As mulheres tomam muito cuidado. Tem mãe solo? Claro que tem, porque acontece, né, gente? É ser humano. Mas elas evitam justamente por causa da péssima aceitação da sociedade quanto a isso. E aí ela vai e convence ele, eles casam no orfe. Só que aqui tem um problema. Ela é cristã. Esse orfe, os cristãos, eles não aceitam esse casamento. Então a família dela, ninguém da família dela sabe que ela está casada. Então isso é só para o psicológico dela mesmo. Mas ela continua com isso até que eles fica 1 ano e meio, até que esse bofe é mandado embora da empresa que ele trabalha. Aí agora começa a nossa história. Bom, mas antes de eu começar a contar agora a história babadeira, gente, eu quero pedir pra vocês, por favor, eu sei que eu nunca faço um CTA aqui no canal, mas eu queria pedir pra você deixar seu like, verifica a sua inscrição, porque esses dias que eu fiquei sem postar, eu fui prejudicada pela plataforma, penalizada pela plataforma. Hypa o vídeo, tá? E comenta nem que seja um pontinho. Bota um ponto, que eu também tenho preguiça de comentar. Então, se você não tem preguiça, comenta o que você quiser. Agora, se você tem preguiça, só bota um ponto. Ah, eu tô assistindo na televisão, que saco. Então, pega o telefone, abre e dá um ponto pra mim. E dá um like, porque pela televisão não dá. Então, eu faço isso com canais que eu gosto. Então, faça isso aqui se você gosta do meu canal também, tá bom? E compartilha o vídeo, gente. Um dia a gente viraliza aqui. Um dia a gente vira influenciadora, tá? Bom, aí o que acontece? O cara é mandado embora. Ele trabalhava numa multinacional da Itália. Uma empresa de macarrão. E aí, é bem sugestivo, né? Até parece a piada vem pronta. Mas aí ele fez um negócio lá dentro, ele deu em cima de uma patroa dele, de uma gerente que estava acima dele. Ô gente, ele tá no Egito e ele acha que isso ia passar batido, entendeu? A mulher não era egípcia, era uma gringa. Não era italiana, eu não me lembro a nacionalidade, mas ele deu em cima da mulher. Então essa moça que denunciou, ela gravou a voz dele, ela gravou vídeo, ela tinha print de mensagens, ela tinha mensagens de WhatsApp, ele assim falando para ela sair com ele. E ele não tinha como ameaçar ela, porque ele era subalterno dela. Mas ele ficava esperando ela na porta do trabalho e ela não queria relacionamento com ele e ela já estava se relacionando com um bofinho egípcio, né?
Porque geralmente as estrangeiras que vêm para o Egito, é difícil elas se relacionarem com alguém gringo. Geralmente as estrangeiras solteiras que estão trabalhando no Egito, geralmente, obviamente, gente, tudo tem exceção, tá? Mas geralmente elas se relacionam com egípcios. Por quê? Porque tem mais opção, né? De homens egípcios do que de homens gringos. Então ela estava já num relacionamento. E aí, quando ela faz a denúncia, a empresa não faz nada, até que o namorado dela, ali, o menininho egípcio que ela estava ali, tendo uns trelelê, vai com ela até a empresa, até o gerente lá, o diretor da empresa, e fala, olha, mostra tudo de novo, e aí é quando realmente eles abrem um negócio lá para ver se isso era verdade e constata que a menina estava realmente falando a verdade e manda o italiano embora. Quando o italiano vai embora, obviamente ele pegou uma bolada, ele ganhou muito dinheiro e também ele teve acesso ao apartamento que ele morava, que era um baita de um apartamento, que ele tinha um cargo bom nessa empresa. E ele continuou com o apartamento dele por 3 meses, até ele juntar as coisas dele, fechar todos os negócios, conta no banco, pegar a trouxa dele e voltar para a terra dele. Então ele foi mandado embora. E ainda ele tinha um bom relacionamento dentro da empresa da Itália. Dentro da empresa da Itália, eles falaram, não, ele não vai ser mandado da empresa no geral, mas ele vai ser transferido para outro lugar. Então não mande ele embora com justa causa, você só vai dar a transferência. Então ele ganhou uma bolada daqui e foi mais ou menos isso. Resumo da ópera, ele vira para ela e conta uma história completamente diferente. Ele fala que ele só tinha 3 meses para ir embora, que ele foi mandado por justa causa, que essa moça, essa moça gringa que denunciou ele, ela era afim dele e que ele nunca quis nada com ela, então ela foi lá e prejudicou ele porque ela era superior a ele, né? Ela era gerente dele. E aí conta uma baita de uma história de carochinha. Quando eu fiquei sabendo dessa história, eu contei para vocês aqui no geral de como eles se conheceram, mas uma vez ela fazendo aula e ele liga para ela pede para atender. Quando ela tá no telefone, a bandeira minha tá correndo, entendeu? Então se ela pega 1h30 de aula, ela fica 30 minutos no telefone, eu só vou dar para ela 1 hora de aula. E ela tava com uma amiga, então eu continuei dando para a amiga enquanto ela ficou no telefone. Só que eu fui vendo, gente, a história e eu comecei a me concentrar na história, porque, né? Aí eu ouvi ela falando para ele assim, não, mas essa mulher você tem que dar um jeito nela, você tem que denunciar ela, não sei o quê. E aí eu fiquei quieta, doida para perguntar, a ex que a amiga dela vai e pergunta, né? Porque eu não podia perguntar, porque essa coisa é muito privada. Só que a amiga dela já estava por dentro da história, então a amiga dela vira e fala assim, eu não acredito que o fulano tá te falando de novo a mesma história e ainda você tá caindo nessa. Conta pra Soraya, Soraya, ouve isso. E aí foi aqui que ela me contou tudo isso que eu contei pra você, entendeu? Quando ela me conta, eu fiquei quieta, porque ela contou, mas não pediu minha opinião. Aí a amiga dela falou assim, o que você acha disso tudo? Eu falei, é estranho, né? Aí ela falou, aí a egípcia, né, nossa amiga, que tá dentro do relacionamento, virou pra mim e falou assim, não, Sussu, fala o que você acha? Você acha que ele tá mentindo? Aí eu falei, olha, assim, não tem como eu julgar o cara. Pode ser que ele esteja mentindo, pode ser que ele esteja falando a verdade. Mas o jeito que vocês estão me contando a história parece que ele está errado, sim. E pelo jeito que eu vi ele na festa. Aí ela falou, que festa? Eu falei, lá na festa da Embaixada da Colômbia. Aí ela falou assim, ué, o que foi? Eu não tinha nada com ele, o que foi que você viu dele lá? Aí eu contei pra ela, né, gente, que não é... Aliás, se você já passou por uma situação dessa, preste atenção, porque isso não é normal. Olha a situação. Você acha que um cara que vem numa balada, né, numa festa, dá em cima de você, quando você descarta, fala que você não vai querer sair com ele, que você vem tentar te beijar, você não deixa. E aí, de repente, ele te descarta e vai ficar com uma outra mulher num canto, no maior amasso, a personalidade dele já tem um problema. O cara não é obrigado a perder a noite, né? Porque você não quis ficar com ele, dar uns pega nele. Mas eu acho sim uma baita de uma falta de caráter. O cara tá ali investindo numa mulher só porque essa mulher não quis ceder pra ele. Agora ele vai lá e passa com outra na cara dela. Desculpa, gente, porque assim, bom, pelo menos toda a vida que isso aconteceu comigo lá quando eu era jovenzinha, eu não ficava com o cara, e nem quando as minhas amigas já aconteceu sim, de bofe falar, eu quero o telefone da sua amiga. A amiga liga pra mim, fulano de tal tá pedindo seu número. Não dá não, que ele é crápula, cafajeste, não dá. Não quero meu número com esse bofe. E não dava.
ela já deu ali, entendeu? Então ele já vê, aqui ele já dá pra ver que o cara, gente, é mulherengo. E outra, diga-me, não, tô brincando, eu ia falar diga-me com quem é do que diria que tu és, mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, dá pra você perceber o comportamento social de uma pessoa quando você olha como a pessoa tá vestida. Muitas coisas dá sinal, tá, gente? Acessório, porque a gente se comunica através da roupa. Então, se você, por exemplo, eu vou falar que eu não sou especialista em moda, eu não sou nada, não sou psicóloga, não tenho nenhuma informação sobre isso. Eu tenho a minha vivência de meio século. E eu nunca me enganei com homens, nunca. Com mulher, já me enganei, porque não que eu me engane, porque a minha intuição, eu sou taurina, né? A minha intuição, com o meu senso ali de não confiar, que é do escorpião, porque eu tenho ascendente escorpião, eu já sei, eu faço uma leitura de todo mundo e eu nunca erro nessa leitura. O que acontece é que eu me saboto. Então, com mulheres, eu dou chance. Eu falo, essa menina é legal, ela é gente boa, ela merece uma chance. E aqui eu me ferro. Mas com homem eu não dou chance. Então se o cara, pra mim, tá com uma blusa muito florida, aberta até o umbigo, ah, meu amor, cheio de acessórios, sabe? Uns negócios preto enrolado no pescoço, uns negócios, os cabelos do peito pra fora, assim, gente. Geralmente é homem mulherengo. E às vezes que eu vi quando era assim, latino, sendo brasileiro, sendo italiano é europeu, eu sei, mas é que eu ia dizer, sendo latino, sendo europeu, ai gente, geralmente era mulherengo, mas assim, mulherengo no topo do Everest, sabe assim, no talo, pois é. E aqui, quando eu vi esse cara, brinquinho, cabelo, jeito, ai, vocês até caíram, né? Já imaginaram, né? O cabelo de topete, todo spike, não sei o quê. Eu falei, ai, gente, esse bofe é mulherengo. Porque, gente, não tinha como ele, né? Sabe aqueles homens que é tão bonito, que dói de você olhar, e você fala assim, nossa, ele ser monogâmico é um desperdício? É um desperdício. Esse bofe assim tem que ser bi e poligâmico. Ele tem que gostar de tudo, de todo mundo, todo o tempo todo. Porque é um desperdício, é muito bonito, entendeu? Corpo bonito, cara bonita, cabelo bonito, dente bonito, voz bonita. É aquelas pessoas perfeitas. Aí eu falei na época pra ela, eu falei, mas um caráter de centavos, assim. Um corpo de milhão e o caráter de centavos. Não deu outra. Aí eu falei pra ela, eu falei, dá uma pesquisa, vai ver, tenta falar com a moça. Aí ela falou, eu conheço o pessoal do escritório, não conheço a menina em questão, mas eu conheço uma galera ali que a gente às vezes sai pra tomar alguma coisa, tomar um drink, tomar um vinho, faz uma noite de, queijo e vinho em casa, e eles chamam uma galera. Porque aí, até então, até esse momento que eu tô contando pra vocês, eles já tinham feito lá o casamento órfão, né? Que só serve pra ela mesmo, porque se a família dela descobrisse, ela ia de arrasta pra cima, porque pra família dela, eles ainda estão procurando um noivo pra ela, né? Bom, estavam, porque já achou. Aí ela pega e vai atrás. Quando ela vai atrás, aí uma moça do escritório fala, olha, aconteceu sim, mas eu não sei nem por onde eu te conto, porque assim, essas coisas a gente não deveria estar falando sobre isso, porque você é namorada dele e eu sou funcionária da empresa, entendeu? Eu sou amiga dele, não sou amiga sua. A moça falou assim mesmo, a moça egípcia, tá? Aí ela falou, olha, eu tô me envolvendo, eu penso em ir embora com ele pra Itália. E aí, se ele for esse caráter, você quer isso pra mim? Você como mulher, nem vou falar que nós somos da mesma terra, da mesma cultura, porque você é muçulmana e eu sou cristã, mas somos da mesma terra, somos mulheres. E aí a moça falou, olha, é verdade, e sim, a moça tem print, a moça tem... Aí contou toda essa história que eu contei pra vocês, aí ela confirmou com essa mulher que sim, que a história que ele estava falando pra ela que era mentira, que ele contou tudo com detalhes, porém invertido, como se fosse a menina que tivesse feito isso nele. E já estava tudo muito estranho, gente, porque nenhuma mulher em sã consciência, trabalhando num país como o Egito, mesmo ela sendo gringa, ela vai fazer isso com o cara, mesmo o cara sendo gringo, entendeu? Não vai fazer. Então é meio que você não quer ver, às vezes a gente fica, né, num estado de choque. E aí você não quer aceitar que o seu bofe é aquele lixo de pessoa. Bom, no final ela foi lá e confrontou ele.
E aí ele pegou e falou pra ela que não sei o quê, que era mentira. Ela acreditou nele. No final das contas, ela acreditou nele. Agora vem o golpe. Ela acreditou nele. Nesse momento aqui que eu tô contando pra vocês, meses se passaram, ali vida que segue, ele continuou com ela, porém, estava despedido ele. Ele já era para ter voltado para a Itália, só que ele não quis voltar para a Itália porque ele estava gostando da vida que ele estava levando aqui. Porque ele tinha uma bolada no banco, que ele não mexia, inclusive. Toda hora ele pedia dinheiro emprestado para essa moça. E a moça, obviamente, gostava dele, apaixonada, com a promessa, nós vamos embora daqui para a Itália, vamos fazer uma família, uma bela família na Itália, numa casa com uma cerquinha branca. Ela foi emprestando dinheiro para ele. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Gente, ela sustentou este bofe por 1 ano. 1 ano, quase 1 ano. Foram 11 meses ela sustentando esse bofe. Só que não era pouco dinheiro, não. Era muito dinheiro. E ela começou a trabalhar, ela já estava trabalhando, ela ganhava muitíssimo bem, porque ela é Nepo Baby, ela trabalha na empresa do pai, e eles trabalham com o quê? Com ouro, com joia. Tem muito dinheiro, né? Então, era 100 euros, era 200 euros, era 1.000 euros, e ela tic, dando dinheiro, até que a família dela chama ela pra xincha e fala, escuta aqui, você tá gastando milhões por mês, o que tá acontecendo? Pra onde tá indo esse dinheiro todo? Não é milhões, tá, gente? Vários, tipo assim, ela tava gastando, tipo, o normal dela era 50 mil sozinha, porque ela mora com os pais. Ela tava gastando, tipo, 250 mil pounds por mês. Aqui no Egito é muito dinheiro, tá? Você gastar 250 mil sem pagar aluguel, sem pagar nada, ainda pegando o dinheiro dos seus pais. Só que ela sacava da empresa. E aí a família foi seguir. Foi seguir o dinheiro. Quando foi seguir o dinheiro, meu amor, pegou, botou um detetive atrás dela. E aí descobriram toda essa história que eu contei para vocês. Resumo, denunciaram o bofe não aconteceu nada com ele, porque o que acontece? Ele é gringo, tem passaporte italiano, ele simplesmente pegou as trouxas dele e foi embora. Depois de curtir a vida doidado aí, porque aí o detetive trouxe o dossiê do cara inteiro. Ele sim trabalhava nessa empresa, mas ele era um baita de um gigolô. Ele aqui no Egito, ele tinha caso com 8 mulheres. Todas as mulheres mais velhas. Essa menina não, ela era mais nova do que ele, 2 anos, tá? Todas as mulheres mais velhas, pegava dinheiro de todo mundo. Ele era muito rico porque ele dava golpe em todo mundo. E assim, as mulheres que ele tinha caso eram todas eram mulheres casadas. A única moça que era solteira era ela, essa minha aluna. O resto tudo mulher casada, mulher gringa não, como fala? Mulher rica, riquíssima e velha, entendeu? Velha, porque o cara deve ter o quê? Uns 32, 35 anos, porque essa minha aluna tem 31, e ele uns 35. E as mulheres todas mais velhas, tipo de 50, 60, 70. Tinha mulher de 70 anos, gente, viúva, que ele tava tendo caso. E ele só via essa minha amiga no final de semana. Então, durante a semana, ele tinha o tempo livre para fazer o que quisesse. Entendeu? E aí quando ela vê, ela fica muito magoada, fica muito chateada. E aí é quando ela pega e conta para a família dela inteira que ela não é mais virgem, que ela estava com ele, porque aí obviamente ela teve que assumir como conheceu, porque ela teve a vida exposta pelo detetive, né? O detetive contou, eles estão casados. Aí a família dela só não deu um arrasta para cima nela, porque eles são tementes a Deus, mas eles ficaram com ódio mortal dela, e aí o irmão dela imediatamente achou um cara viúvo com 3 filhos para casar com ela. Nossa, mas por que viúvo com 3 filhos? Por quê? Porque nenhum cara da idade dela solteiro vai casar com ela. Primeiro que ela já tá velha, ela já tá com 30 e poucos anos, 30 anos, vamos falar, vamos diminuir aqui, porque eu acho que ela tem 32, por aí. Vamos dizer, 30 anos, já passou ali, o útero dela já tá no limite, entendeu? Então o rapaz já vai se questionar, ué, por que ela não casou até hoje, entendeu? Como assim ela tá solteira até hoje? Não teve pretendente? Então aqui já vai ser difícil dela casar. A não ser que fosse um cara apaixonadíssimo por ela. E ela é linda, mas ela nunca ficou muito de ir na igreja, porque aonde essas meninas arrumam os maridos, os noivos, os namoradinhos? Frequentando as festinhas da igreja, no caso das cristãs, frequentando as igrejas, frequentando os clubes cristãos. E ela não ia, ela gostava mais de ficar com a galera gringa, né? Com os amigos gringos dela. Então ela faz aula de dança do ventre, ela faz aula de pilates, ela faz academia, ela é toda malhada,
toda shapeada. Então ela é uma menina completamente fora do padrão, né, egípcio. Mas mesmo assim, ela tem a cabeça egípcia, porque ela quis casar antes, mesmo sendo um casamento que ela sabe que não tem o menor respaldo dentro da lei deles, porque ela não é muçulmana também, né? Então, enfim, gente, o negócio só foi ladeira abaixo. No final das contas, como que está hoje agora? Ela está noiva desse cara, viúvo, com 3 filhos, vai casar, tá infeliz e ainda continua apaixonada pelo italiano. Agora me conta aqui, me diga, o que você faria numa situação dessa? Aí a gente fala assim, né? Só mulher brasileira que cai. Não, não é, gente. Toda mulher cai. Aí a gente fala também assim, ah, mas é porque é pobre, é porque a pessoa não tem instrução, porque a pessoa não tem cultura. Não é. Essa moça fala 3 idiomas, eu sei que é o árabe, o inglês e o terceiro eu não lembro se é espanhol, se é italiano, mas é um desses aí. E ela é faculdade, família milionária, tem lojas de ouro, de joias aqui no Egito. E aí, mesmo assim, caiu na lábia. Não foi de um árabe. E ainda por cima foi na lábia de quem? De um italiano, né? Bom, meu amor, me fala o que você faria nessa situação. Se não quiser falar, bota um ponto aqui que é pra gente engajar, né? Esse momento aqui é aquele momento que eu peço o engajamento. Tá bom, meus amores? Se você chegou até aqui só pra eu saber, bota um coração amarelo. Clica nos corações, ali ó, vai assim, clica no coração amarelo, que é pra eu saber que você chegou até aqui, tá bom? Um beijo bem no meio do seu coração, obrigada por não soltar a minha mão e fui.